podcast CNA na Escola. Ser bilíngue é pra já. Olá pessoal, estamos aqui no nosso segundo podcast do CNA na Escola. Hoje o nosso episódio vai tratar sobre a importância de uma aprendizagem efetiva. Quando eu estava na escola, lá pela quinta, sexta série mais ou menos, a gente tinha inglês na sala de aula, o inglês já era obrigatório na grade curricular e em todas as aulas, todos os anos, os professores de inglês entravam e a primeira lição que a gente tinha era verbo to be, né? De lá para cá, é claro, muita coisa mudou, a BNCC entrou em vigor, como a gente comentou no episódio passado, e o inglês se tornou uma língua franca e é também hoje um diferencial no mercado de trabalho. Hoje, para debatermos sobre a qualidade da aprendizagem, temos dois convidados, Elcio Souza e André Nickhorn. Eu sou Keila Prado, editora e consultora de comunicação, formada em letras pela USP e convido você para estar com a gente nessa troca de ideias. Digam lá, rapazes, quem são vocês, de onde vocês vêm e para onde vocês vão? Diga lá, Elcio, você. Bom, de onde eu vim? Como você, eu vim de escola pública, eu fiz ensino fundamental e médio em escola pública, particular, aí a faculdade foi em particular. Sim. Depois eu fiz mestrado no Unicamp, em Linguística Aplicada. Sim. E, por último, acho que foi o Delta da Cambridge University, que é um diploma para professores de inglês. Sim. E agora, vamos rumo às viagens interespaciais, né? Bom, eu continuo fazendo as pesquisas que eu sempre fiz, que é sobre formação de professores, Sim. sobre ensino de pronúncia e de fala. E possivelmente pode pintar um doutorado depois ou não, ou doutorado ou aposentadoria, o que vier primeiro. Que legal. E você, André? Bom, eu venho de escolas particulares, eu estudei sempre em escolas particulares, Sim. Fiz faculdade particular também, morei um bom tempo fora, então eu tive uma experiência internacional aí de 10 anos. Sim. E estou no projeto agora no CNA, estou trabalhando aqui com as parcerias educacionais e tenho o sonho de transformar a educação no Brasil aí a partir desse momento de transformação que a gente vive no país hoje, né? Sim. E vocês têm uma experiência grande com o ensino mesmo, de inglês, de décadas, né? 31 anos. Pois é, eu vi, né? Ele é super jovem, gente. Entrem no nosso site do podcast, para ver uma foto do Elcio. Entendeu? A hora que eu vi que ele tinha 31 anos de experiência, eu falei, ele começou a ensinar inglês com 10, né? Só que não. Na realidade, eu comecei a dar aula de inglês com 17 anos de idade. Sério? Sim, comecei a dar aula num instituto de idiomas com 17 anos, e aí eu continuei durante uns 5 anos, até praticamente estar me formando. Então, já tenho uns 28 anos de experiência em sala de aula, dando aulas de inglês. Eu comecei um pouco mais tarde, estava com 20 já. Com 20, quando você começou a dar aulas de inglês? Sim, 19 para 20. Porque o nosso episódio de hoje, ele fala de uma aprendizagem efetiva. E aí, uma coisa que eu até queria perguntar para vocês dessa experiência. Muitos amigos meus que são professores de inglês ou que deram aulas de inglês por algum tempo, dizem que, dando aula, eles aprenderam muito mais do que como alunos, né? Como foi para vocês essa experiência de começar a dar aula muito jovem, no caso do André com 17, sua com 20 e poucos? Bom, eu concordo, mas não pode ser absolutamente real, porque depende muito do tipo de profissional que você é. Claro. Se você prepara a sua aula seriamente, se você estuda o que você tem que ensinar, você acaba aprendendo muito mais. Você tem a chance de revisar aquilo que você sabe, descobrir que você aprendeu coisas errado e corrigir. E isso é um processo contínuo e vitalício, não acaba nunca. Até hoje eu continuo aprendendo. Mas, infelizmente, há pessoas que estacionam no tempo. É verdade. E preparam aquela aula plástica, Sim. Né, para seguir o livro aqui, essa página, e não sai disso. Existe muito preconceito no mercado com relação ao nível de inglês dos professores. Tem uma pesquisa recente falando que, no Brasil, a maioria dos professores de inglês são de nível A2, B1 baixo, da base comum europeia, né, do Código Europeu. Sim.
E é uma verdade, e eu acho que quem mais fala sobre isso é alguém que já falava há uns 15 anos, que era Peter Magis. Ele tem um capítulo do livro dele que fala, você tem, eu não lembro exatamente o número agora, mas você tem 8 anos de experiência, ou você tem 1 ano de experiência repetido 8 vezes. Nossa, Então, isso é forte. Exatamente. Então, para aqueles que realmente investem na profissão, que realmente investem na aula, que se preocupam em dar uma aula de qualidade, Sim, há um salto enorme com relação ao próprio nível de inglês. O inglês realmente sobe. Mas se o professor não se ele replica envolve, a mesma aula várias vezes, vários anos, ele estaciona. Ele estaciona. Claro. Isso é uma característica de um bom professor. Você aprende com seus alunos e não só está lá numa posição de eu sou o mestre aqui, domino todo o conhecimento, né? Sim, Mas é essencial a questão da preparação. sim. E você mencionou uma experiência no exterior, que eu imagino que para a sala de aula deva ter também te ajudado muito, Sim, né? sim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que é a André. questão muito do uso real, né? Eu acho que você Claro. se dá muito conta quando você está num ambiente ou você vai para este país e passa a falar. Como se fala, né? Você passa 24 horas por dia em contato com o idioma, né? Mas você se vê em situações muito corriqueiras que você presenciou ou teve até mesmo dentro de sala, Sim, mas muitas que são novas, né? E como que você consegue se virar nas situações novas e elas passam a ser rotineiras após, né? claro. Mas o mais interessante da experiência internacional é exatamente isso, você saber que você nunca está preparado o bastante. Situações diferentes surgirão ao longo do caminho e está tudo bem. Você conseguir se comunicar e muitas vezes se fazer entendido é importante, né? Claro, sem Mas dúvida. o dia a dia, as diferenças, principalmente culturais, que eu acho que são muito importantes, né? E que a gente não experiencia aqui no Brasil, né? Sim, Fizeram uma grande diferença aí no meu aprendizado. sim. E me digam uma coisa, o inglês que a gente aprende na escola hoje, esse, né, que a gente comentou da BNCC no episódio passado, ele substitui um curso de idiomas? Bom, eu vou dar um passo para trás e vou Vamos lá. falar que o inglês que a gente aprende na escola também é bom, porque eu nunca tive a oportunidade de morar fora. Sim, E o inglês que eu tenho foi o inglês que eu aprendi aqui, sim, via aqui livro, no país. aqui no país, via livro e via televisão. Então, eu concordo plenamente que é extremamente importante você perceber o valor cultural e as respostas culturais e comportamentais que as pessoas de língua inglesa têm, Sim, mas que isso também pode ser aprendido via filme. Então, se você souber assistir o filme com uma perspectiva de curiosidade sobre comportamento, você aprende Verdade. muita coisa. Então, você tem muita chance de aprender sobre cultura, sobre inglês do dia a dia, via televisão, via tela, né? Vamos assim claro, dizer. claro. Mas se tiver dinheiro para viajar, por favor, invista. É sempre bom. É verdade, né? Agora, com relação a substituir isso, o inglês da escola de línguas substitui o inglês da escola regular, eu diria que isso não existe. O que existe é complementação, porque aprender língua é contato. Então, verdade, se eu for sim. ficar 6 horas num curso de inglês numa escola de línguas, e aí eu não preciso ir para a escola, isso significa que você teve só 6 horas. Se eu estudo numa escola que tem supostamente inglês forte, e eu estou lá por 6 horas, Uhum. e eu não faço língua inglesa por fora, eu continuo com as 6 horas. Agora, se eu estudo lá e eu estudo em uma escola de línguas, eu tenho 12 horas. Então você aprende Ou muito seja, mais. você soma, Exatamente. né? Você soma horas, esforços, aprendizado, muitas vezes até o sotaque do professor. Com Não é? certeza. Porque você começa a ouvir pessoas diferentes falando inglês. E isso, quando você está iniciando o aprendizado, é muito interessante, não é? Sim. Recentemente, nós passamos por um aperto no mercado, principalmente em escolas, em cidades ao redor de São Paulo. Como consultor, eu vou muito a outras Sim. cidades, eu ouço muito, e os donos estavam muito preocupados com esse nascimento de escolas supostamente bilíngues e ditas bilíngues Uhum. e fazem propaganda como bilíngue. Os pais acabaram começando a tirar os filhos da escola de inglês para manter o filho na escola regular, já que a escola regular era bilíngue, e ensinar. Então, houve um problema, houve um tempo de muita preocupação, houve uma certa redução de rematrícula em escolas em outras cidades aqui perto de São Paulo. Eu não sei como ficou em São Paulo, mas esses mesmos proprietários, esses mesmos donos já me falaram que já está havendo um retorno.
Olha Então só. o pai já percebeu que o filho só na escola bilíngue não está se desenvolvendo tanto quanto ele se desenvolvia quando ele ia para aquela escola. Olha Então só. eles estão começando, paulatinamente, eles estão começando a voltar, porque a ideia realmente é essa, você tem que adicionar. Uma não substitui a outra, elas sempre Sim. se complementam. Sim. E se fala muito na questão do inglês de colégio, e aí, como você Sim. falou agora há pouco, que é a questão do verbo to be e tudo mais, Claro. não tinha nada de errado com isso. O ensino tradicional de inglês, ele focava apenas em 2 habilidades, né? Que era a interpretação de textos, Sim. Leitura e escrita. Claro. Exatamente. Então, esse é o ensino tradicional que a gente estava e era exposto no colégio, principalmente uma questão voltada muito a vestibular, na minha época, e hoje o Enem. Com né? certeza. Então, existia muito foco com isso. E aí, acabou estacionando um pouco no tempo. E aí, essas não novas, mas metodologias nas quais, como no CNA trabalhamos as 4 habilidades, que agora estão sendo demandadas nesses colégios, por uma questão de mercado, estão vendo que há uma necessidade para o uso dessas 4 habilidades. Sim. E aí, então, começou essa onda dos programas bilíngues e tudo mais. E até, de certa forma, uma certa confusão em relação a sou uma escola bilíngue. E não são programas bilíngues que são implementados nas escolas. Nessas escolas. Mas a grande diferença aí é que, geralmente, nos institutos de idioma, havia e ainda há o Sim. trabalho com 4 habilidades, sendo que o foco principalmente é na oralidade, ou seja, compreender e falar em sala de aula, enquanto que nos colégios tradicionais isso não acontecia. Claro. Então essa era e ainda é, na maior parte das escolas, tanto privadas quanto públicas no Brasil, a realidade, né? As escolas ainda trabalham fortemente essas 2 habilidades e agora estão começando a despertar para o fato de que precisarão, então, introduzir essas 2 outras habilidades. Sim. Vou só fazer uma defesa do nosso ninho. No ninho da escola pública. Escola pública. Sim, claro. Porque nós vamos voltar ao professor. Porque Sim, não tem como, né? Não. Da quinta e sexta eu vi to be, os 2 anos. Na 7ª mudei de escola e eu encontrei uma professora extremamente empolgada. E com ela eu vi Simple Present e Simple Past. Olha Na só. 8ª série eu cheguei a ver Past Continuous. Ela adorava lidar com vocabulário, ela fazia aulas temáticas. Era uma professora de escola pública. Sim. Quando eu fui para o ensino médio, eu também encontrei uma professora extremamente rígida e exigente. E com ela eu cobri todos os tempos verbais da língua inglesa. E muito vocabulário e muita leitura. Não havia prática oral, como o André mencionou. Mas o ensino é bem forte. Quando eu resolvi fazer inglês por mim mesmo, eu fiz o teste de nível e eles me pularam os 3 estágios. Aí eu tive que brigar com a escola para falar, não, eu quero voltar para o 0, porque eu não falo, eu só leio. Ah, entendi. Para você ver a real importância e o papel do professor em sala de aula. Claro. Claro isso. Os exemplos que a Elcio está trazendo são exemplos de professoras extremamente dedicadas e apaixonadas por aquilo que elas faziam, né? Pois é. E isso, para a maior parte dos alunos, tem um reflexo positivo, né? Claro. A Cláudia e o Marcelo, no episódio passado, ainda comentavam muito isso. Se existe algo que não tem como discutir, é a importância de um bom professor ou de um professor qualificado, né? Com todas as possibilidades de ser reconhecido pelo seu trabalho, de ter uma formação contínua, como o Elcio comentou também no início da fala dele, né? E aí são experiências. No meu caso particular, eu tive poucos professores de inglês que eram professores de inglês de fato. Porque a gente tem também o fato na escola pública de você ter professores substitutos que entram ali para dar aula no lugar do outro. Então, havia também, estou falando, gente, do fim dos anos 80, começo dos anos 90, também tem, a gente está falando de 30 anos. Hoje eu não posso dizer como está. Igualzinho. Mas, igualzinho. Pode ter certeza. Mas a gente tem talvez esse histórico de educação no Brasil, de ter professores que não foram bem formados, talvez por culpa própria, mas por conta do nosso ensino superior, inclusive, e que entram na sala de aula despreparados. E aí isso no inglês faz uma diferença brutal, né? Existe o termo é aderência. Existe um termo chamado aderência. Então, eles olham para o seu diploma e tá lá, né, letras português e inglês. Exato. Então, já que você é professor de português e você precisa completar a sua carga horária semanal aqui, complete com essas aulinhas de inglês. Exatamente. E seja lá o que vai acontecer. Eu lembro que eu tinha, na maior parte do ensino primeiro e segundo grau, na minha época, hoje o fundamental,
eu tinha os meus professores, minhas professoras eram professoras de português e inglês. Eram Olha as só, mesmas. a mesma Exatamente professora. esse cenário, né? E Bom, era se bem elas- diferente, né? A forma com que a mesma professora ministrava aula de português e aula de inglês, né? Olha Então, só. assim, o que faltava, na minha opinião, hoje, olhando para trás, é exatamente dar relevância ao ensino de inglês. É como a Elcio falou ali antes, via tela. Quer dizer, na nossa época existia televisão. Ou seja, Sim, claro, sem hoje dúvida. existem muitos outros recursos, e Claro. por isso que eu acho que a gente está avançando bastante, principalmente na questão aliada à BNCC, que é o de cidadão digital, é tecnologia. Porém, na nossa época, nós já tínhamos tecnologia. Quer dizer, quando a gente fala, não existia isso, antes existia. Então, dar essa relevância de, não é só importante você saber as regras de inglês para passar num teste, mas sim, para assistir televisão, não só para viajar, mas para assistir televisão, para ler um bom livro em inglês. Não havia muito desse estímulo, né? Nesse sentido, vamos para uma segunda pergunta, porque as escolas de idioma, ao contrário do ensino tradicional, sempre focaram, ou grande parte delas, focaram na oralidade, na conversação, na interpretação de textos, no listening, né? Então, como que vocês acreditam que que essas escolas, que essa experiência das escolas de idioma pode hoje complementar e auxiliar um programa como o do CNA na escola? Sem sombra de dúvidas, acho que aqui vem bem a questão do uso das 4 habilidades. Eu acho que isso realmente é importante. Vamos lembrar, pessoal, quais são as 4 habilidades que a gente fala? Ler, escrever, ouvir e falar. Sim. Então, o trabalho com uma metodologia bastante forte nesse aspecto ajuda bastante. Eu acho que é um período de transição no qual as escolas estão buscando isso. Sim. Né? Acho que outro fator muito apropriado é a questão da relevância. Então, é realmente levar para o aluno uma relevância para o fato dele estar aprendendo o inglês. Então, quando a gente fala, principalmente no CNA, a gente traz a questão das faixas etárias. Então, Sim. material didático apropriado àquela faixa etária, com questões e com atividades que estimulem a criança, que motivem a criança, e aí o adolescente, e nesse caso nós estamos falando de colégios, então de crianças e adolescentes, deste público, sem sombra de dúvidas, fundamental, né? Claro. Quando você motiva e traz um material, não só um material didático, mas uma aula na qual a criança e o adolescente, eles veem relevância para aquilo que eles estão aprendendo, ou seja, poxa, eu sei para que eu vou usar isso. Hoje em dia a gente fala muito de gamificação, uso de games, Sim. própria música, filmes e tudo mais. As crianças aprendem de uma forma completamente diferente, né? Ou seja, elas ficam mais motivadas e veem um uso real para aquilo que elas estão aprendendo em sala de aula, né? Sim. E também tem a questão do tempo. Antigamente era os PCN, agora está no BNCC. As escolas particulares vão além do BNCC porque elas têm um conteúdo mais fixo, elas sabem o que elas querem ensinar a cada ano. E aí o professor tem que se virar com relação à quantidade de insumo que ele tem que dar para o aluno e tempo de prática. Na maioria das vezes, isso se traduz em não tempo de prática, porque é muita coisa para ensinar, principalmente nas particulares fortes. Claro, claro. E o professor tem muito conteúdo na mão, pouco tempo de aula, e aí ele passa o conteúdo, ele faz a parte dele, o aluno aprende, mas o aluno não tem tempo de prática. E fala é prática. Então, para isso serve, como por exemplo o CNA na escola, que ele amplia esse tempo e ele dá a chance do aluno praticar e absorver aquilo que ele aprendeu realmente de fato. Hoje, quais são as técnicas que o CNA aplica, desenvolve e aprimora para garantir qualidade de aprendizagem dos alunos? No CNA a gente trabalha com uma metodologia comunicativa, então o foco realmente é em estimular a criança ou adolescente a usar de uma forma natural. E o adulto, sim, muito bem, de uma forma natural. Então, aprender de uma forma natural. Não trabalha-se com tradução. Sim. Então, bastante estímulo a criança sentir, o adolescente e o adulto sentirem-se confortáveis em usar, né? E falar inglês a maior parte do tempo. Sim. Como eu falei antes, as 4 habilidades. Então, isso é bastante trabalhado, né? Ler, escrever, ouvir e falar. Temos um objetivo do uso real, então existe uma relação muito forte entre
o que você aprendia em sala de aula, você pode levar automaticamente para sua vida. Então, aí a gente tem uma questão e uma reflexão muito forte com o público adulto. Então, eles realmente levam... muitas vezes a gente escuta o aluno falar, o que a gente praticou aqui em sala de aula, eu usei numa reunião de negócios, na minha viagem, tudo mais. Olha só. Escutamos pais falarem, na viagem... porque o pai tem muito costume de perguntar para o filho, o que você aprendeu na aula hoje, né? É e verdade. o filho fala, pai, eu cantei hoje na aula, ou eu brinquei na aula. E o pai fica, não, mas eu quero saber que conteúdo você aprendeu. E muitas vezes a gente escuta de pais, a gente chegou na imigração e a criança falou livremente, sem problema algum, e eu fiquei Deixei ele preso. Conversar com o fiscal da imigração. Exato, e ele falou, fomos no restaurante, e ele Olha pediu a só. sua comida com a maior tranquilidade. Porque Meu filho passou e eu fui deportado. Olha isso, tá vendo? Ele se comunicou com mais habilidade lá. Isso. Outro fator muito importante é o protagonismo, então é a questão do foco no aluno, né? Claro. O centro da aula. O professor, ele é um facilitador, né? Então ele estimula um ambiente no qual os alunos venham a se comunicar. E dentro desse processo há interação, então interatividade forte, Claro, né? claro. Em sala de aula. E a questão da alegria. A gente tem muito forte do CNA, faz parte dos nossos valores, né? A questão Sim. da alegria. Então, isso sempre estimula um ambiente bastante alegre, Sim, sim. porque motiva bastante a aprendizagem quando você está se sentindo confortável, né? Muito Claro. embora muitas vezes na sala de aula a gente sabe que os alunos, nós mesmos professores, a gente tira um pouco o aluno do conforto, quando a gente introduz algo novo e tudo mais. Sem dúvida. Mas, como eu falou antes, a questão da prática, quando você pratica um pouco mais, eles passam a ficar mais confortáveis. E tem também a parte virtual que o CNA desenvolve para o aluno, né? Sim, temos uma plataforma, né, chamada 360. Sim. Isso vem bem na questão de tecnologia, então o uso de tecnologia hoje é importantíssimo, mas não é tecnologia por tecnologia, ou seja, não é termos um portal ofertado ao aluno. E Sim. o portal, ele faz parte do processo de aprendizagem, das aulas, inclusive eles fazem aulas que são chamadas de web lessons, com professores online, que não são robôs, são professores mesmo. De verdade. De verdade. De verdade. Então, a gente tem muito orgulho de dizer isso, né? É verdade. Então, tem essa parte tecnológica também bastante forte. E temos os nossos materiais didáticos, que são o nosso orgulho, né? Temos parcerias muito bacanas aí com os nossos materiais didáticos. Tem também aquelas atividades extras com código QR, para motivar o aluno. Temos então, também. Está bem interativo. Eu estava pensando aqui, hoje o inglês, como língua franca, né, a gente tem aqui, mesmo no Brasil, num país, né, continental desse tamanho, que tem um único idioma oficial, né, que é o português, a gente tem um contato muito grande cultural com a língua inglesa, seja por meio de filmes, seja por jogos, né, o esporte, a cultura, as músicas, acho que, né, nem se fala, acho que a gente tem um contato muito grande. Com isso, eu imagino que haja mais estímulo, né? Sim. Vocês como professores, né, e aí eu pergunto especialmente pro Elcio, que tem uma experiência grande como professor de pronúncia, inclusive. Uhum. No Brasil, tem pessoas como eu que falam porta, que é uma delícia. Porta. Tem pessoas que falam, eu nem sei falar, gente, porta sem falar porta. E temos vários acentos, né? Vários sotaques nesse país. No todo do Brasil, do país, são mais ou menos umas 30 variações de R. Então, você pode escolher porta até morrer. Que ainda a gente não consegue nem reproduzir mesmo, né? Mas eu queria que você, até como linguista e como, né, professor que se aperfeiçoou nessa coisa da pronúncia, a gente, obviamente, falantes da língua inglesa na Nova Zelândia, na Inglaterra e em vários estados dos Estados Unidos tem pronúncias diferentes, sotaques diferentes. E quando um brasileiro do Nordeste, eu aqui de São Paulo, né, alguém do mais interior, também a gente vai ter sotaques diferentes. Sim. Como que é essa coisa da pronúncia, né, desse aprendizado, desse sotaque, ao mesmo tempo respeitando essas delícias que a cultura tem? Eu vou adorar falar sobre isso, mas antes eu queria complementar a resposta dele. Vamos lá. Ele falou da parte tangível do CNA, né? O que a gente pode fazer com o site, o que a gente pode fazer com o livro e com as aulas. Eu gostaria de falar do meu lado, da minha relação com o CNA, que é a formação do professor. Uau! Sim. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. O CNA entende que professores têm níveis de inglês diferentes
O CNA tem o seu próprio nível limiar de contratação do professor, então ele se preocupa com o professor inicial, qual o nível de inglês e qual o nível pedagógico inicial, e depois ele investe no professor mensalmente, semestralmente, continuamente. Então, o professor tem um apoio virtual, o professor tem um apoio local, o professor recebe várias oficinas, várias palestras. O CNA está sempre envolvido na formação e não se preocupa. Eu conheço ótimos profissionais hoje no mercado, em várias escolas, que começaram como professores CNA. Olha só, então, no mercado. Sim. Pessoas que estão em outros lugares, em outras profissões até. Claro. Ainda trabalhando com o ensino, mas que são grandes nomes no mercado, e todos esses que eu conheço, particularmente desse grupo seleto, eles começaram como professores do CNA. Então, esse é um grande diferencial. O CNA investe muito no professor, e isso faz toda a diferença na sala de aula. O CNA compreende que ele precisa de um professor comprometido e empolgado, mais do que um sabedor da língua. Olha só. Então, aí ele pega esse professor comprometido e empolgado, e ele continua investindo na formação linguística, ele continua investindo na formação pedagógica. Então, a cada semestre que o professor está aqui na casa, ele é um profissional melhor, por causa do investimento. E isso muda tudo, né, Elcio? Então, isso faz diferencial. Agora, voltando à questão da pronúncia. Sotaque todo mundo tem. Claro, em todo idioma, né? Em todo idioma. Então, sotaque por si não é o problema. O problema é quando esse sotaque é forte o suficiente para causar um ruído muito grande na comunicação. Sim. Então, pessoas do Rio Grande do Sul falam inglês com sotaque gaúcho, mas de uma forma que seja completamente inteligível e confortável. Pessoas do Nordeste falam com o sotaque respectivo de cada cidade, mas também de uma forma super inteligível. Sim. Assim como em São Paulo. Nós, paulistas e paulistanos, temos a sensação que nós não temos sotaque porque nós não ouvimos a nossa própria musicalidade. Exatamente. Ninguém se ouve. Então, nós achamos que nós falamos o inglês perfeito aqui no Brasil, quando, na verdade, nosso sotaque é extremamente paulistano, extremamente paulista, é facilmente perceptível. Sim. Mas com o tempo e com dedicação, você consegue abrandar. E a ideia é essa, a ideia é ser confortável. Hoje em dia, a moda está em inglês como língua franca, e aí existem alguns acertos e alguns erros nessa campanha atual sobre como lidar com pronúncia. E eu acho que a questão é aprender direito. Todo mundo vai carregar o seu sotaque. Existem dois tipos de sotaque, aquele que te dá um certo charme, verdade, e aquele que atrapalha a comunicação. Sim. Então, toda vez que você fala de um jeito e você percebe que a pessoa não te entendeu, ela fez uma careta porque alguma coisa não deu certo, vamos descobrir o que foi que aconteceu e vamos mudar. Claro. E ajustar para uma forma mais aceitável. Bom, fazendo uma analogia meio, né? Eu imagino que, assim, quando eu aprendi a dirigir, não foi fácil aprender a dirigir, né? Foi difícil. Você faz as aulas ali na autoescola e você aprende a dirigir mesmo quando você pega o carro e começa a sair todo santo dia dirigindo. E um te fecha, aí vem o trânsito, e o pedestre atravessa sem estar na faixa, né? Então, você aprende na prática. Com o inglês ou com qualquer outro idioma, eu também tenho um pouco dessa sensação. A gente está ali na sala de aula, o professor está falando, tem perguntas e respostas, mas tem um programa que você está seguindo e você descobre se você está se comunicando mesmo quando a coisa é na vida real, é de verdade. Na experiência de vocês, né, principalmente aqui do Elcio, falando de formação de professores, né? Como que esse professor, né, eu acho que assim, como que você viu as pessoas que seja com quem você já trabalhou, usando esse inglês, é aí que a coisa começa? É na prática? É no dia a dia? Também. Também. Um dos grandes nomes da linguística aplicada, que é Krashen, ele dizia que a aquisição se dá por insumo. Então, quanto mais você recebe, mais você adquire. Sim. Hoje em dia, continuo respeitando Krashen, adoro, amo de paixão, mas já existe Swain. E Swain já fez várias pesquisas e já provou que a gente aprende usando. Então, existe uma diferença entre aprendizagem e aquisição. A aprendizagem ela é mais consciente, você sabe das regras, como você vai dirigir o carro, você sabe primeiro aqui, solta a embreagem, aperta o acelerador e tudo mais. Aí, a aquisição é quando esse conhecimento se torna parte do seu
fluxo sanguíneo. Você não pensa mais, você simplesmente faz. Sim. Então, hoje em dia, quero crer, você entra no carro e sai. E saio. Eu não penso que eu tô pisando na embreagem, que vou soltar o freio de mão. Então, realmente, é automático. Todo tipo de aprendizagem é assim. Tá. Então, a gente vai para a escola e a gente aprende um tópico novo. Sim. E aí, há a grande necessidade de prática, porque, segundo Swain, o que leva à aquisição é a produção. Então, eu preciso de tempo de produção, produzir esse conhecimento que eu recebi, para conseguir torná-lo adquirido, para conseguir torná-lo parte do meu fluxo sanguíneo. E foi aí que a gente comentou agora há pouco na questão do inglês, uma escola complementar à outra, porque você dá a chance de o aluno ter essa prática extra e dá a chance de o aluno adquirir o conhecimento. No caso de adultos, né? O Elcio lembrou bem aqui que o CNA não trabalha só com crianças e adolescentes, né? E mesmo no programa CNA na escola, vamos supor que seja uma escola que tenha EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? Sim. Como que você vê isso, no caso, para um adulto? Funciona da mesma maneira? Tem alguma diferença? Existem adultos que têm mais vergonha de falar? Porque tem uma coisa que, assim, a criança, tem um sobrinho de 4 anos, que começa a assistir coisas lá no YouTube, ele começa a repetir yellow, blue, sem vergonha nenhuma. O adulto, ele tem às vezes uma certa, né, não quero me expor, não quero mostrar que não sei. Como que é isso? É complicado. Bem complicado. É complicado. Ser adulto é complicado. Essa é a tirando. Sim. Você tem que pensar no perfil psicológico da pessoa, e aí tanto a criança quanto o adulto. Uhum. A diferença é que o adulto sente mais o julgamento do que a criança. A criança não se percebe sendo julgada com tanta frequência quanto o adulto se percebe sendo julgado. Mas tanto o adulto quanto a criança têm o seu tempo, seu período silencioso, seu momento de ouvir para depois se manifestar. Eu acho que a grande diferença entre a aprendizagem da criança e a aprendizagem do adulto é a prioridade. Então, você pega uma criança na faixa de 3 a 6 anos, de 2 a 6 anos, aquela criança respira e trabalha 24 horas no dia para aprender. É o que ela quer fazer. Ela quer aprender. É uma esponja. Ela tá aprendendo tudo, né? Exatamente. E não vou falar para você que é fácil. Existem vários procedimentos linguísticos acontecendo na cabeça da criança. Sim. Tem associação, tentativa, erro, correção. Mas é a única coisa que ela tem que fazer. E ela quer muito fazer, porque ela quer se tornar um adulto. Aí, quando você se torna um adulto, aí você tem que se preocupar com o seu trabalho, você tem que se preocupar com a sua vida social, você tem que se preocupar com os filhos, ou com a noiva, ou você tem que se preocupar com o tênis que você quer comprar, ou com a roupa que você quer pôr. E aí, a aprendizagem começa a perder espaço para outras coisas na cabeça. Sim, sim. Infelizmente, hoje em dia, nós temos uma vasta maioria de escravos do telefone. Pois é, ainda tem essa competição. Exatamente. E isso é um grande problema. A pessoa se priva de aprender. Porque ela fica olhando no telefone o tempo todo. E aí, para cada vez que você olha no telefone, mesmo que seja por 3 ou 4 segundos, você desligou aquele canal de conexão que você vai ter que recriar para aprender aquilo. Eu já li alguns artigos sobre isso que dizem que às vezes leva até 15 minutos, você estava concentrado numa determinada... Estava escrevendo um texto, lendo, sei lá. E você tocou o seu telefone, você atendeu, ouviu o WhatsApp. Leva até 15 minutos para você retomar mesmo nível de concentração em que você estava. Ou seja... Isso quando você está falando num autoestudo. Quando você está numa sala de aula, você já perdeu, porque aquilo não volta. Não. Aquilo exatamente. Não tem como voltar nesse tempo perdido. Exato. Aquilo você já perdeu. Então, se você entrar numa sala de aula com a vontade de aprender e sem medo de arriscar, você vai aprender tão rapidamente quanto uma criança. Basta querer. Exatamente. Claro. E o adulto, ele está constantemente se perguntando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Sim. Então, em termos de conteúdo, quando você está em sala de aula, com as crianças, você tem que muitas vezes botar travas, né? Porque elas saem produzindo e falando e expressando e tudo mais. Com os adultos, ao contrário, você precisa colocar o acelerador. E muitas vezes provar para este aluno a importância dele estar inserido naquele momento, aprendendo aquele determinado assunto. Porque muitas vezes o adulto você coloca o adulto numa situação de, então estamos agora numa reunião de negócios. Todos vão ter a máxima atenção, porque eles sabem que eles vão precisar usar isso. Agora, quando eu introduzo um Past Perfect dentro de uma sala de aula para esse mesmo público, eles vão estar lá olhando para o teto, porque eu não... E aí,
cabe ao professor explicar para o aluno via feedback, seja o que for, a importância dele estar naquele momento apresentando, aprendendo ou praticando o Past Perfect. Enquanto para as crianças é mais natural, né? Então, essa é uma das diferenças também. O adulto constantemente, muito porque está pensando na conta para pagar, no boleto, na família, no trabalho e tudo mais, ele constantemente se pergunta, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui agora e não estou na minha casa, não estou na academia e tudo mais, né? Sim. É uma boa pergunta. Né? A gente se faz essa pergunta constantemente. Se ele se faz essa pergunta, porque Já alguma coisa já está errada. Exatamente, ele já devia é algo saber bom. o que ele está fazendo ali. Exatamente. Agora, para vocês como professores, existe a possibilidade de um professor ter certeza ou, né, alguma certeza de que o aluno realmente aprendeu, teve uma aprendizagem efetiva do inglês? Aula a aula. Uhum. Ou seja, é um processo. Aula, você tem como verificar aula a aula. Se você, a cada processo da aula, a cada passo da aula, você Sim. tem como jogar perguntas específicas, discussões específicas, que você vai perceber o quanto o aluno vai usar, quanto ele usa aquilo que O você quanto acabou isso de também está aprender. automático, o Isso, quanto está... aquilo que você acabou de ensinar ou não. Né? Então, dá para perceber, a cada aula eu tenho como saber o quanto meu aluno aprendeu. Quando eu saio da aula, eu já sei o que eu tenho que revisar e o que eu tenho que sossegar e ir para frente. Agora, numa realidade de escolas com grandes turmas, e aí, por grande turma, eu vou colocar aqui algo a partir... por volta de 40 alunos, eu imagino que seja mais difícil ter essa atenção aluno a aluno numa carga horária de 50 minutos hora aula que a gente tem. Como que o professor consegue fazer isso, né? Quais são os tipos de avaliação, talvez, que vocês tenham hoje, que não seja só essa observação? Porque no programa passado a Cláudia até comentou, todo professor e todo diretor de escola sabe quem são aqueles alunos mais terríveis, aqueles que, né, que chamam mais atenção. Mas às vezes aquele que está quietinho, né, ali no cantinho dele, né, ele passa despercebido muitas vezes numa escola muito grande, né? Então como que a gente, sei lá, tenta medir isso? Bom, oralidade só dá para ser medido via atividades orais. Claro. Então, se nessa sala o professor não pratica oralidade, ele não tem como medir. Sim. Mas eu não estou falando que com essa quantidade de alunos não dá para praticar atividades orais. Ou seja, é possível. Sim, é um desafio, mas é possível. Conheço vários professores, posso falar nome aqui? Tem um colégio na Zona Norte chamado Colégio Brasília, Zona Norte, Zona Leste, agora não estou me localizando direito. E eu tenho uma amiga que trabalha lá, a Renata, e ela trabalha com turmas grandes, ela faz oralidade toda a aula, ela já filmou, eu acho que dá até para achar no YouTube, os alunos praticando, e ela faz troca de pares, eles não falam sempre com o mesmo colega, eles falam com vários colegas. Isso é muito legal. Existe toda uma dinâmica de rotatividade dos alunos dentro da aula dela, e ela pratica oralidade toda a santa aula lá no colégio. É um colégio regular, particular. Olha só. Então, basta querer, tanto o professor quanto os alunos. Quando a gente fala do framework, né, a questão da aula ela está bem dividida em momentos, né, em momentos no qual o professor controla um pouco mais, no momento que ele coloca os alunos para praticarem junto com ele, momentos que os alunos vão praticar sozinho entre eles. Então, existem vários momentos da aula que a gente pode, com diferentes atividades, nos colocar, né, numa posição de observar mais e deixar os alunos criarem e produzirem mais sozinhos, né, nesse caso. Sim. Agora, pensando um pouco, né, nessa aprendizagem que a gente coloca aqui no título do nosso episódio, né, more than to be, ou seja, alguma coisa que vá ao total, né, a totalidade da língua inglesa, qual é o maior desafio de um professor ou de um estudante brasileiro aprendendo a língua inglesa? O vocabulário, as flexões verbais, qual que seria aí, com vocês, com a experiência de vocês de 30 anos, né, 20 anos de sala de aula, porque eu como aluna do ensino de inglês, eu acho que para mim
o vocabulário, né? A gente tem muitas palavras no inglês, como você citou, Fanny, que tem muitos significados, né? O português, obviamente, algumas palavras têm mais de um significado, inclusive por conta das regiões, né? Do Brasil, Portugal, Moçambique, mas no inglês isso é muito, né? Para mim, isso sempre foi um desafio, no sentido de você usar a palavra apropriada na hora apropriada, né? Para mim, eu disse minha experiência, agora vocês são professores, né? Bom, o maior desafio do aluno na aprendizagem de uma língua estrangeira, no nosso caso da língua inglesa, é paciência e nível de dedicação. Porque hoje em dia a gente vive na era do imediato, as Sim. pessoas não querem mais aprender, elas querem ser aprendidas. Então, eu não quero comprar o livro do CNA, eu quero comprar a pílula do CNA, que eu vou engolir e o inglês está ali. Vai sair automaticamente falando. Exatamente. Então, infelizmente, o nosso mundo virtual criou essa sensação de que as coisas devem ser imediatas. E as coisas não são imediatas. Aprender uma língua leva tempo. Sim. Ninguém vai conseguir mudar isso. Não adianta. Sim. E se você comprar algum curso ou algum curso físico ou curso virtual na internet de alguém que prometeu ensinar você inglês em 2 meses, muito parabéns. Você acabou de perder o seu dinheiro. Porque isso não existe. Isso não existe. Exatamente. Isso leva tempo. Então, você tem que ter paciência e dedicação. Não pode perder o nível de motivação nunca. Se perder, tem que encontrar um outro tipo e tem que se dedicar muito, tem que estudar, tem que fazer lição de casa, é o óbvio. E não pode ter medo de repetição, porque, como nós falamos aqui, é a produção que leva à aquisição. Então, quanto mais você repete um padrão, quanto mais você repete uma aula que você aprendeu, quanto mais você pratica, mais você aprende. Sim. Então, a sua velocidade de aprendizado está diretamente conectada à sua dedicação e não à quantidade de horas que o curso te oferece. Exato. Você tem que se dedicar. E a gente sempre fala, né? Estudar. O segredo está no contato. É estudar. É fazer a lição de casa. É o que a gente chama de growing pain, né? Que a gente, como professor, constantemente, né, precisa reforçar para os alunos a importância de fazer a lição de casa. A importância de assistir a sua série favorita do Netflix sem a legenda, né? De escutar a sua música favorita do seu cantor favorito, cantar junto, né? Sim. Então, sempre existe esse compromisso e essa dedicação, e aí eu concordo com o Elcio e eu falo, esse também é o papel do professor, que é a questão da dedicação e da paciência, porque muitas vezes, né, é algo que a gente faz aula após aula após aula, a gente sempre fala, fez a lição de casa? Não, por quê? Não, porque eu não tive tempo. Aí você fala, então, mas tem que ter e tudo mais. Principalmente com o público adulto, quando a gente fala, né? Quando a gente com certeza pergunta, né? E de sempre estimular, sempre trazer essa questão do não só, sim, estudar é importante, mas existem outras formas de você exercitar, de você praticar o idioma, que podem ser e são prazerosas, mas que você tem que fazer. Não adianta fechar o livro na terça e abrir ele na quinta de novo, e depois na terça abrir o livro de novo. Não vai dar certo. O resultado vai ficar comprometido. Né? Sim. E aí, gente, para fechar aqui a nossa conversa, né? Qual é a importância de uma aprendizagem efetiva em inglês na vida desse aluno depois? Uau! Eu vou começar pelo lado financeiro. Money. Isso. A importância foi que cada centavo que você investiu valeu a pena. Então, se eu investir um certo montante num curso de inglês e eu não aprendi nada, eu joguei aquele dinheiro fora. Então, onde é que está o meu ponto como investidor buscando o retorno do meu investimento? Eu sou muito chato como aluno, como professor também. Eu acho que eu sou uma pessoa chata, mas enfim, eu sou extremamente chato como aluno, porque se eu não tirar no mínimo 95, 96 nas provas que eu fizer, eu acho que eu estou jogando meu dinheiro fora. E a culpa não é da instituição, a culpa é minha. Por que eu não tirei aquela nota? Exato. Então, porque é você se dedicando àquilo que você se propôs. Eu quero retorno para o meu investimento, eu quero lucro. Você se comprometer, a questão do comprometimento também, né? Então, eu me comprometo aos próximos X anos a fazer esse curso com propriedade e irei terminar, né? Então, existe um problema aqui no Brasil, é que muitas pessoas se comprometem, começam um curso, é uma questão cultural do brasileiro, né? A motivação no início é altíssima, não, eu vou fazer com propriedade.
faculdade, eu vou terminar isso, e aí eu vou ascender na minha carreira, e eu vou conseguir viajar, eu vou conseguir tudo. Mas você faz a mesma pergunta 2 semanas depois, ele já mudou de ideia, ele já tá ficando difícil, vim aqui 2 vezes por semana, nossa, estudar. trânsito, Depois cansado. de um mês, isso mudou totalmente, né? Não, Então, a questão quero... do comprometimento é muito importante. Claro. Aí chega na secretaria e fala que quer trancar o curso, porque já está fazendo o curso há 3 meses e ainda não fala como nativo. Como é que pode isso? Aí vem o imediatismo que você estava falando. Vem o imediatismo, exatamente. Mas infelizmente é assim. Então, esse foi o primeiro lado do que uma aprendizagem efetiva traduz, a importância. A segunda importância de uma aprendizagem efetiva é você perder o medo de falar. Exato. Então, você aprende com segurança, você aprende com postura, com conteúdo, e você não tem medo de usar aquilo, seja num ambiente de trabalho, seja num país de língua inglesa, ou em um outro país e usar o inglês como língua franca. Então, a aprendizagem efetiva, ela gera muita confiança, por isso que é importante aprender para valer e não fazer de conta que aprendeu. Sim. Você conseguir levar para sua vida aquilo que você aprendeu, né? Você conseguir usar nas situações cotidianas do teu dia a dia aquilo de uma forma natural, né? Sim, sim. Bom, então eu termino aqui o nosso podcast de hoje agradecendo muito ao André e ao Elcio. Fiquem conosco, né? Porque a gente tem muita coisa boa para falar ainda nessa temporada. Muito obrigada. Você ouviu mais um podcast CNA na Escola, o ensino de inglês com voz própria.